Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesse maravilhoso dia, onde nós tomamos uma decisão de estarmos aqui. A decisão de estarmos hoje, 5 horas da manhã acordados, alguns mais cedo, eu desde as 4h15, 4h30 da manhã mais ou menos já estava de pé. Foi uma decisão que eu tomei, não foi forçado, não foi por obrigação, mas por amor à palavra de Deus, amor ao nosso Deus, e a gente entrega os primeiros momentos do nosso dia ao nosso Senhor, aquele que derramou o seu sangue, aquele que decidiu derramar o seu sangue por nós, aquele que por amor decidiu vir para, para essa terra, viver uma vida e ser humilhado, ser açoitado, ser espancado, ser cuspido, aquele que foi pregado, decidiu ali se entregar, não foi por obrigação, foi uma decisão, foi por amor. Decisão essa que trouxe, nossa, muito sofrimento. Muito sofrimento. E quantas decisões nós tomamos diariamente, né? Quantas decisões nós tomamos diariamente? Quantas são acertadas e quantas são erradas? Quantas decisões nós tomamos de maneira incorreta? E quando nós tomamos decisões que são incorretas, dependendo da decisão, dependendo da situação, as consequências também são enormes. Nem tudo de complicado que nós passamos, ou as situações complexas que nós vivenciamos, as mais difíceis, nas nossas vidas, são por estarmos em pecado. Como eu mencionei, o próprio Jesus Cristo, ele decidiu vir à Terra por amor a nós, para se entregar na cruz, e acabou isso trazendo sérias consequências para ele. Foi muita dor que ele passou, muito sofrimento. E ele não tinha pecado, nem pecou. Mas a decisão dele trouxe muitas consequências, excelentes consequências, principalmente para nós, né? Principalmente para nós, porque essa decisão nos permite a vida eterna. E essa decisão o fez sofrer muito. A decisão que levou a derramar seu sangue, a morrer. E claro, hoje ele é ressurreto, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Claro. E não tomar uma decisão? Não tomar uma decisão é uma grande decisão. Sendo que se você decidir errado, aí pode ter certeza que, como eu mencionei, dependendo da situação, isso vai te trazer sérias consequências para nossas vidas, para a sua vida, para as nossas vidas. Eu quero convidar você a deixar que o Espírito Santo ele nos fale sobre essas decisões que nós temos que tomar diariamente e, acima de tudo, sobre o amor de Deus, o nosso Pai, que está nos braços, está com os braços abertos para nos receber arrependidos de tudo que nós fizemos, querendo de voltar para o jardim. Se você quer voltar para o jardim, se você quer receber aquele abraço gostoso, curva sua cabeça, vamos orar, vamos deixar que o Espírito Santo trate conosco mais esse dia. Deus, Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento maravilhoso na tua presença, onde nós não somos dignos dela, não somos dignos de abrir a tua palavra e ler, mas o teu amor misericordioso, esse amor bondoso, nos permite, Senhor, nos permite
A tua presença nos permite o entendimento e discernimento vindo do próprio Espírito Santo para que nós possamos ler a tua palavra e aplicarmos as nossas vidas. Paizinho, faz assim hoje. Nos dá sabedoria, Senhor, para lermos a tua palavra e entendermos um pouco mais sobre ela. Mas acima de tudo, aplicar, porque não adianta de nada entender a tua palavra e não aplicar nas nossas vidas, não sermos o próprio evangelho. Cuida de nós, Senhor, nesse momento. Nos permite, Pai, que nós possamos estar diante de Ti em santidade, pois sabemos que sem santidade ninguém te verá, Senhor. Paizinho eterno, cuida do nosso dia de hoje, proporciona-nos o pão do dia de hoje. Cuida de nós, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, e que acima de tudo seja feita a Tua vontade, para o louvor da Tua glória. É o que nós oramos e já te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Se você puder, você abre sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32. Essa é uma passagem que todos nós conhecemos, absolutamente todos nós já ouvimos. É uma passagem que trata sobre um leite, um alimento, um leite espiritual, mas que é repleta de decisões, do início ao fim. Existem decisões nessa passagem, nessa parábola que Jesus fala, que Jesus conta. Repleta de decisões, do início ao fim dela. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o 32, nós vamos fazer a leitura. Quem vai fazer a leitura hoje é a minha tia Jane. Então, tia Jane, se você puder, pode ligar o microfone e fazer para nós a leitura. Amém. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália aos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão,
e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Amém. Quantas decisões, né? Quantas e quantas decisões, quantas e quantas decisões aqui. A primeira coisa que o Espírito Santo ele quer que nós entendamos quanto às decisões está em João, no capítulo 16, no versículo 8. Estou compartilhando minha tela aqui com vocês. Em João 16, no versículo 8 diz: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitas das vezes, essas decisões não somos nós que tomamos, mas é o nosso próximo que tem que tomar. Às vezes, as pessoas que amamos, elas estão perdidas. E nós queremos que a conversão seja imediata, que o arrependimento seja imediato, ou seja, na hora que nós queremos. E não é bem assim. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. A nossa parte é falar sobre o amor de Deus e ter paciência, como foi falado no devocional de ontem. Ter paciência. A paciência é um atributo da fé. Ser paciente. Ser paciente e aguardar em Deus o tempo dele para que as coisas elas comecem a se encaixar. Há um propósito embaixo de tudo no sol. Tudo que há debaixo do sol existe um propósito para tudo. Cada folhinha de cada árvore que existe, quando cai, existe um propósito, um momento certo, um momento exato para isso. Cada folhinha. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender nessa passagem de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32, é a paciência que nós devemos ter para que as coisas aconteçam. Essa passagem aqui é a passagem do filho pródigo, mas o Espírito Santo fala muito no meu coração que essa passagem ela trata mais do amor do pai do que necessariamente do filho pecaminoso, dos pecados do filho. Essa passagem ela trata sobre decisões e sobre um amor misericordioso, um amor que perdoa. O amor que está descrito com todas as letrinhas lá em 1 Coríntios 13. O amor que não guarda mágoa, o amor que tudo sofre, que tudo crê, que perdoa. Bom, muitas das vezes as decisões que nós fazemos nos levam àquilo que é mal. Como nós vemos no verso 12 e 13 aqui, existe uma decisão. Foi tomada uma decisão. O mais novo disse ao pai: quero a minha parte na herança. Nós sabemos, porque nós já ouvimos pregações sobre isso, que
Naquela época, não existia a possibilidade de você exigir uma herança de alguém que ainda estava vivo. Então, esse pedido aqui já foi um pedido desonrando seu pai. É uma grande decisão tomada, uma decisão tomada com base naquilo que é errado. E quantas das vezes nós também decidimos aquilo que é errado? Quantas das vezes nós também estamos diante de Deus sabendo aquilo que é certo e aquilo que é errado e decidimos e agimos de forma errada? De repente você explodiu com a sua esposa na hora que não era para explodir, ou melhor, quando você não deveria ter explodido de jeito nenhum. De repente você lançou uma palavra para alguém quando na verdade você não deveria ter lançado aquela palavra, não deveria ter sido ignorante de jeito nenhum. E aí você toma essa decisão, talvez por impulso, ou talvez até naquele momento de raiva, de ira, você sabia que se você falasse ia dar ruim. Ia dar ruim. Mas ainda assim você falou. Conscientemente você falhou. Essa decisão, ela traz consequências. Vai trazer consequência. Vai ter briga, pode ter certeza que você vai brigar com o seu próximo, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, por uma decisão errada que você tomou. De repente você parou em um lugar para tomar um açaí com a pessoa que você ama, com as pessoas que você ama, e uma delas do nada decidiu não tomar um açaí, você fica com raiva porque você queria ali que todos ficassem em comunhão e a pessoa não queria estar em comunhão e de repente você explode. A confusão está feita. E um momento que era para ser de lazer se torna em um caos por uma decisão que você tomou errada. Essa decisão ela traz consequência. É o que nós vemos aqui no versículo 14 ao 16. A decisão traz uma consequência. Versículo 14. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeia que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Houve consequência para a péssima decisão tomada. Houve consequência. Ele teve que encarar a consequência. Ele teve que encarar a consequência dele. A desilusão com as más escolhas, a desilusão com o pecado, de estar em pecado. Novamente eu falo, nem todo o problema que você está vivendo, que nós possamos viver, é fruto de pecado, mas quando é uma decisão tomada com a base, o fundamento em pecado, você vai estar em pecado, inevitavelmente. A decisão de você olhar uma pornografia no celular, sem querer, porque você está passando ali, do nada apareceu uma pornografia, e você ir lá clicar e analisar minuciosamente aquilo dali, é uma decisão com base em pecado. Vai dar ruim, pode ter certeza. Vai dar ruim. Ah, mas ninguém está vendo. Só você acha que ninguém está vendo. Só você. Só você. Sabe aquela vozinha que disse para você, olha, tá errado o que você está fazendo? Bom, esse é o Espírito Santo cuidando de você, falando para você que está errado. Esse é o Espírito Santo te dizendo, apontando para você, dizendo assim, olha, não vai, não vai, não vai. E ainda assim você continua e vai e vai. Tá errado.
decisão tomada com base em pecado. Porém, em seguida, nós vemos nessa passagem que existe uma outra decisão aqui. A decisão de se arrepender, a decisão de pedir perdão, a decisão de você admitir que está errado, que você errou, você falhou, não era para ter gritado, não era para ter falado mal. Você devia ter pego o seu açaí e ter tomado o seu açaí com quem queria tomar, e quem não quisesse tomar ficaria ali olhando. E não você gritar com a pessoa, com as pessoas. Parece ser uma decisão tão simples, né? É uma decisão tão simples. Mas às vezes, por conta do nosso eu, do nosso maravilhoso eu, né? Tudo vai pelo ralo. E a gente passa por problemas sérios. Nessa hora, a decisão é de pedir perdão. Às vezes, a decisão é de perdoar. E aí parece que o buraco fica mais fundo. Perdoar parece ser mais difícil do que pedir perdão? Depende. Depende da situação. Depende de cada um de nós. O fato é que o perdão, diante de um problema errado, de uma decisão tomada errada, ou de uma falta de decisão, é necessário que ele exista para que as coisas possam ser corrigidas. Ainda assim, se você pedir perdão, algumas podem até ser perdoadas, mas a consequência vai permanecer. Imagina uma traição e uma gravidez indesejada fora do casamento. Seu cônjuge pode te perdoar, mas a decisão de fazer aquilo que é errado vai permanecer, porque não existe ex-filho. Filho é filho. E um filho fora do casamento é um filho. Filho é filho. É uma consequência que você vai ter que carregar para o resto da sua vida. Da mesma forma, como se você tivesse contraído uma doença. E de repente você contraiu uma doença fora do seu casamento. O seu cônjuge pode te perdoar, mas a consequência de uma má escolha vai permanecer para o resto da sua vida. Fruto de más escolhas. Mas parte do princípio que a correção dessa má escolha que nós tomamos se dá a partir do momento em que você pede o perdão ou quando você libera o perdão para alguém. O amor, o perdão, a restituição daquele que é perdoado. Quando nós pedimos perdão ao nosso Deus, esse perdão ele vai muito além daquilo que nós imaginamos que ele possa fazer. Olha só o que acontece do verso 17 ao 24. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei do caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, contra ti, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha o que acontece no versículo 22. O pai interrompe o discurso do filho. Você percebe que o filho não terminou de falar o discurso que ele tinha planejado? Olha o que diz no versículo 22. Mas o pai disse aos servos. Então o pai que já fala aqui para os servos. Mas olha o que o filho tinha programado para falar.
Ele diz, não, versículo 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O filho não teve a opção de falar isso aqui. O filho não teve opção, não teve a oportunidade de falar isso. O pai mesmo já corta o filho e diz, versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Ele faz além, faz muito além. O pai faz muito além, né? Faz muito além do que o filho queria. O filho só queria ser perdoado e queria ser um empregado. Os calçados, empregados naquele tempo não calçavam nada, eles andavam descalços. O pai colocou um calçado nos pés do filho, deu um anel no seu dedo, um símbolo de aliança, trouxe roupa, não trapo, como ele deveria estar vestido, com trapo, mas trouxeram-lhe roupa. Tragam um novilho gordo, matem, vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. E aqui eu me lembro muito de mim, ao ler essa parábola também, quando eu cheguei para Deus e fiz uma aliança com ele, eu disse, Senhor, se o Senhor restituir a minha família, porque eu estava vivendo num momento muito complicado com a minha esposa, há um tempo atrás, onde nós estávamos por um fio para uma separação. Eu ia morar em Maringá, no estado do Paraná, muito possivelmente se acontecer. A minha esposa ia ficar por aqui, os meus filhos seriam criados talvez por um outro homem. Enfim. Mas eu decidi, junto com ela, juntos nós decidimos levar a nossa vida para diante do altar de Cristo. E lá eu fiz uma aliança, eu disse, Senhor, se o Senhor restituir minha família, eu vou gastar o resto das minhas vidas levando a tua palavra para outras pessoas, na pregação do teu evangelho. Restitui, Senhor, minha família. Aliança firmada. Resultado. Nosso Senhor Jesus Cristo não só restituiu a minha família, mas como ainda trouxe a cura de um câncer que minha mãe tinha. E eu não canso de falar sobre isso. E nunca vou cansar, e nunca vou parar de falar sobre isso. Porque o nosso Deus, ele fez por mim, além daquilo que eu tinha pedido, ele fez muito mais do que o que eu pedi para ele. Muito mais. Mas eu tive que me arrepender, eu tive que pedir perdão, eu tive que ir até ele, eu tive que me levantar e ir, assim como o filho pródigo aqui nessa passagem faz. Ele se levantou e foi. Foi mais uma decisão. O filho pródigo decide ir e não esperar que o pai venha. Ele decide ir até o altar do pai, ele vai até o pai e lá o pai resolve toda a parada. Não decidir ir é uma grande decisão. Não decidir pedir perdão e não decidir perdoar é uma grande decisão. Porque enquanto você não perdoa ou enquanto você não pedir perdão, você vai permanecer tentando comer lavagem, né? Comida de porco. Você vai continuar aí. Não vai sair do lugar, não vai acontecer nada. A decisão de você abrir a porta e deixar que Jesus entre e ceie com você é sua. Ora, Jesus, ele tem todo o poder de arrebentar com a porta. Mas ele não vai fazer isso, não. Não vai. A decisão é sua. Quem tem que agir é você. Quem tem que agir somos nós, sou eu, é você, meu irmão. Minha irmã, é você. É uma decisão. Mais uma decisão. E qual é a decisão do pai? Nossa, fazer muito mais do que o que a gente pede. Qual o bom pai, qual a boa mãe que não quer coisas boas para o seu filho? Pode ter certeza, Deus é melhor como pai, como mãe, do que você para o seu filho. Você é um bom pai? Você é uma boa mãe? Muito bem. O nosso Deus é melhor do que você.
é melhor do que nós. E se você quer coisas boas e dá coisas boas à medida do possível para os seus filhos, pode ter certeza que para Deus não tem impossível. Para Deus é impossível mesmo. E tudo que acontece para ele, ele faz. Porque mesmo o impossível é completamente possível para ele. E ele nos dá tudo o que ele quer, tudo o que nós pedimos, desde que esteja no centro da vontade dele. E que não seja para o nosso bel prazer. Ele vai nos dar. Eu pedi a restituição da minha família. Não foi para mim. A restituição da minha família foi para a minha família. Foi para o nosso, não foi para o eu. E ele faz mais. Ele traz a cura de um câncer. Ele faz mais. A reação do pai vai do versículo 25 ao 30. Essa relação, ela, ela mostra a atitude do pai para com o outro filho, para com o filho que a relação do pai vai muito além do que apenas o que a gente pede. No versículo 25, diz que enquanto isso o outro filho mais velho estava no campo, quando ele se aproxima da casa, ele ouve a música e a dança. Então ele chama um dos servos, versículo 26, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Verso 27. O servo responde: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta e são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mais uma decisão do filho velho, do mais velho, uma decisão do pai em ir conversar com o filho mais velho, mostrar para ele o que estava acontecendo. Às vezes nós olhamos para a situação pelo nosso ponto de vista. E Deus, ele chega para nós e mostra o ponto de vista dele. O seu ponto de vista é esse, mas o meu ponto de vista é diferente. Então no verso 29 ele diz: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Verso 31, disse o pai ao filho: você sempre está comigo e tudo que tenho é seu. Meu irmão, tudo, olha só, tudo que tenho é seu, tudo. Se você está nos braços de Deus, se você está nos átrios do Senhor, e se a pessoa que te ofendeu te pediu perdão, perdoa. Libera o perdão, vai. Por amor ao teu pai. Perdoa. Alivia o coração daquela pessoa que está pedindo perdão, que está angustiada. Toma essa decisão. Perdoa. De nada vai valer você ficar segurando o perdão para essa pessoa. Cristo, ele nos ensina, depois lá da oração do Pai Nosso, lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 14, ele diz que se você perdoa a quem te ofende, o Pai que está no céu perdoará as suas ofensas. Aí no verso 15 ele diz: mas se você não perdoa a quem te ofende, o meu Pai que está no céu não perdoará as suas ofensas. E não tem perdão, não tem salvação sem perdão de pecados. Se você não liberar o pecado, o perdão do pecado do seu irmão, se você não perdoar ele, Deus não vai perdoar os seus pecados. Não tem salvação sem perdão de pecado. Perdoe e libere. É difícil? É difícil.
Mas o perdão, ele não é liberado para quem merece. É fácil perdoar o seu filho. Imagina só, o teu filho entra aí no teu quarto e quebra aí um jarro que você tem há muito tempo, quebrou o ventilador, destruiu alguma coisa. Você vai dar até uns carão no menino. Mas você vai perdoar. É fácil perdoar o filho. É fácil. Difícil é perdoar quem não merece o teu perdão. É aí que você vai encontrar o seu galardão. Perdoe. Perdoe, perdoe. Pode ter certeza que o maior beneficiado em liberar o perdão vai ser você. Pode ter certeza. Perdoe. Do versículo 25 ao versículo 30, nós encontramos a reação de quem não entendeu sobre verdadeiramente o amor. Nós encontramos no versículo 25 ao versículo 30 a pessoa que vive do lado de Deus, mas não entende o propósito. Não está vivendo o propósito. Ainda não conseguiu enxergar o propósito. Tome essa decisão. E no verso 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa é a resposta final do pai. E ela é maravilhosa, porque o nosso pai, ele vai sempre estar de braços abertos para nos receber. O que nós precisamos fazer? Decidir querer dar um abraço e nos alegrarmos com ele, porque os nossos pecados são perdoados quando nós pedimos perdão. Quando nós pedimos perdão, nossos pecados são perdoados. Esse é o nosso grandioso Deus que age com grande misericórdia, com grande compaixão, com grande graça, que age através de decisões pelo amor misericordioso que ele tem para conosco. Que esse dia hoje possa fazer com que nós estejamos diante dele, decididos a pedir perdão pelos nossos pecados, decididos a perdoar aqueles que nos ofenderam, abraçar-nos uns aos outros e festejar-nos. Não esperar apenas pela volta de Cristo Jesus para nos abraçarmos e festejarmos, mas nós podemos fazer isso hoje, agora. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça e a fazer uma oração comigo. Depois eu vou parar de gravar e aí você tem a grande oportunidade de abrir o seu áudio e falar sobre aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Precioso Deus, amoroso Deus, grande eu sou. Obrigado, Pai. Obrigado, Paizinho, por essa maravilhosa parábola, por essa maravilhosa passagem. O quanto a tua palavra, Pai, tem nos falado a cada dia, tratado conosco a cada momento das nossas vidas. Pai, obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Paizinho. Muito obrigado, Pai. Ai, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Que decisão, Pai. Que decisão. Espírito Santo, obrigado por estar conosco mais esse dia. Cuida de nós, Espírito Santo. Provê o pão do dia de hoje. Que possamos estar contigo, com a tua presença em nós. Que as nossas vidas possam ser o evangelho. Sim. A luz e o sal que esse mundo precisa. Que as pessoas possam olhar para nós
e ver Cristo em nós. Pai, cuida de nós nesse dia, livra-nos do mal, do laço do passarinheiro. É o que nós oramos, Senhor, e que as nossas decisões possam ser as tuas decisões, sempre. Em nome do teu Filho Jesus, cuida de nós. Cuida de nós, precioso Deus. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém.